Boêmia, 1229. Um monge chamado Hermann, o recluso, observava os tijolos se empilharem ao seu redor, selando-o como punição por seus pecados. Então, Hermann fez uma oferta desesperada. Se o libertassem, em uma noite, ele traria glória ao mosteiro criando um livro que contivesse todo o conhecimento do mundo. Um manuscrito desse tamanho levaria 30 anos para ser escrito. Hermann tinha 12 horas. Impossível. Mesmo assim, a sua oferta foi aceita. A sua execução poderia esperar mais um dia. Pela manhã, os monges destrancaram o quarto de Hermann para levá-lo de volta à tumba. Mas o livro estava lá completo, com mais de 600 páginas. Quando Hermann foi questionado sobre como conseguiu isso, ele disse: "Eu rezei por ajuda." Os monges ficaram confusos. Os pecados de Hermann eram inveja, luxúria, fornicação e coisas piores. Por que Deus o ajudaria? Mas Hermann não rezou para Deus. Ele rezou para outra pessoa. Hermann ouviu o ferrolho sendo trancado e passos desaparecendo pelo corredor. Ele estava sozinho. Sua cela media 3,5 metros por 2,5. Tinha paredes de pedra, janela alta, mesa, pena, tinta, pergaminho e velas. Hermann pensou na promessa que havia feito: completar o manuscrito até o amanhecer ou enfrentar o emparedamento. Emparedamento ou imuração é uma tortura onde a pessoa é trancada em um espaço pequeno até morrer. Parece um voo da Spirit Airlines. Hermann foi considerado culpado de crimes graves contra Deus e punido ficando em pé num quarto de pedra do tamanho de um caixão, sendo emparedado vivo. Se o frio não o matasse, a sede, a fome ou os ratos o matariam. O cara definitivamente pegou um voo da Spirit Airlines. Só de ouvir as crianças gritando e um cara do seu lado comendo um sanduíche de atum sem os sapatos. Hermann acendeu a vela e começou a escrever o manuscrito que precisava conter todo o conhecimento, arte, ciência, história, filosofia e matemática do mundo. Mas Hermann decidiu começar pela Bíblia. Escrever a Bíblia o ajudaria a expiar seus pecados. Hermann trabalhava no capítulo 1 de Gênesis, quando ouviu o sino da oração da meia-noite. Ele achava que tinha acabado de se sentar, mas já se passaram 3 horas. Ele não completou metade da primeira página. Ouviu 3 badaladas, o sino das matinas. 3 horas haviam se passado e ele mal escreveu algo. Hermann começou a entrar em pânico. O sol surgiria em breve, a porta pesada se abriria e ele seria levado para uma caixa de pedra. Ele rezava a Deus, por ajuda e perdão, mas não foi atendido. Como seus pecados eram extremos e Deus não o ouvia, Hermann resolveu rezar para outro. Satanás, Lúcifer, se você pode me ouvir, eu te dou qualquer coisa, minha alma, minha vida eterna, qualquer coisa, por favor, me deixe viver. E a oração de Hermann foi atendida. De repente, o quarto ficou frio e a escuridão se condensou numa forma humana, ou quase humana. Tinha mais de 1,80 m, ombros largos, traços fortes, até bonito. Mas os olhos estavam errados, eram escuros demais. Esse cara tinha EDP. O quê? EDP, energia demoníaca pesada. A entidade falou com várias vozes simultâneas, algumas rindo, outras gritando, e perguntou se Hermann tinha certeza da oferta. Você fez uma oferta. Você falou sério? Sim. Qualquer coisa. Minha vida. Minha alma. Por toda a eternidade. Como você desejar. Certo. Hermann não fez nada, mas sua mão pegou a pena, mergulhou na tinta e começou a escrever. Era um passageiro em seu próprio corpo. Mas as palavras fluíam. 400 páginas, depois 500 páginas. Então, na página 577, Hermann não escreveu palavras. Ele desenhou uma ilustração de página inteira do verdadeiro autor do manuscrito, o primeiro autorretrato da história do próprio diabo. Pior celofita de todos os tempos. Você estragou meu suspense. Só estou tentando deixar o clima um pouco mais leve. Não alivie o clima, só mantenha as piadas no começo. Deixe o drama comigo. Vamos passar a noite aqui.
Ao amanhecer, os monges acharam Hermann desmaiado entre pergaminhos, esperando vê-lo morto ou louco. Eles encontraram o manuscrito com 620 páginas e o que mais impressionava era o tamanho físico do livro, não o número de páginas. Ele media 90 centímetros de altura, 50 de largura, 23 de espessura e pesava 75 quilos. Só o livro. O abade levantou a capa e ficou incrédulo. O Antigo Testamento inteiro estava ali, cada livro, capítulo e versículo, com caligrafia latina perfeita. Ele virou as páginas, o Novo Testamento, de Mateus até o Apocalipse. Não havia um único erro, nenhuma mancha ou correção, mas a Bíblia era só o começo. A seção seguinte continha as antiguidades judaicas de Joséfo, a história completa do povo judeu, desde a criação até a revolta judaica contra Roma. 40 anos de documentação histórica transcritos perfeitamente. Depois, o cerco de Jerusalém, a destruição do Segundo Templo, a queda de Massada. Os monges continuaram virando as páginas. Em seguida, vinham as etimologias de Isidoro de Sevilha. 20 volumes de conhecimento, gramática, retórica, matemática, medicina, agricultura, arquitetura e guerra. Tudo que os estudiosos sabiam sobre o mundo natural. Depois, a Crônica da Boêmia, a história completa da sua própria terra, reis e batalhas, e política que remontava a 400 anos. Hermann havia documentado toda a sua civilização. Em seguida, vinham 2 textos médicos, técnicas para identificar doenças, tratamentos, remédios à base de ervas. Depois, um texto sobre anatomia e fisiologia, como o corpo funcionava, porque falhava e como curá-lo. Então, as páginas ficaram sombrias. Um capítulo inteiro com fórmulas mágicas, encantamentos em latim, alguns em línguas que os monges não reconheciam, símbolos que precediam o cristianismo, padrões geométricos que pareciam se mover à luz das velas. Havia feitiços de proteção, maneiras de prender espíritos malignos em objetos físicos, havia até instruções para identificar possessão demoníaca, 7 sinais, 14 sintomas. O possuído fala em línguas, mostra força sobre-humana e sabe segredos que não teria como saber. Reage violentamente à água benta, sal abençoado ou relíquias sagradas. Hermann criara um manual operacional para a guerra espiritual. Os monges, ao folhearem, ficavam mais preocupados. Então, página 577. Um retrato de página inteira de Satanás, rosto verde, chifres vermelhos, 2 línguas bifurcadas, mãos com garras estendidas para fora, preso entre 2 torres. Em frente a Satanás, a cidade celestial, muralhas fortificadas e torres douradas, a batalha eterna entre o bem e o mal. O manuscrito continuava. Alfabetos em vários idiomas, feitiços para proteção contra criaturas da noite. Alguns monges perguntaram por que havia tantos rituais para criar armas para lutar contra forças profanas. Hermann disse que não sabia, mas o abade suspirou e com a voz trêmula disse: "Eu sei." O castelo Rouska está em um penhasco de calcário nas florestas da Boêmia, a poucos quilômetros ao norte do mosteiro. O castelo sempre foi estranho. Primeiro, sua localização não faz sentido, não tem valor estratégico, não fica perto de rotas comerciais nem de uma fonte de água. Depois, ao design do edifício. Não tinha cozinha, nem dormitórios, mas os elementos mais preocupantes do projeto eram as fortificações. Elas estavam voltadas para o pátio interno, não para fora. O castelo foi feito não para impedir invasores, mas para manter algo preso. Antes do castelo, moradores falavam de uma fenda no calcário com um poço sem fundo, chamado Buraco para o Inferno. Jogavam pedras e nunca ouviam elas baterem. Eles desciam cordas, e não importava o quanto fossem longas, nunca tocavam o fundo. Sons estranhos vinham do buraco, sussurros, gritos, palavras e idiomas que ninguém reconhecia. Tribos locais afirmavam que o buraco surgiu há milhares de anos e que algo antigo e maligno habitava as profundezas da terra. Era um feto de foca mágico? Não, Um gato caranguejo? não. Um feto de foca mágica? Demônios. Entendi, faz mais sentido. Na época de Hermann, a situação era desesperadora. Vilarejos inteiros eram aterrorizados. Os fazendeiros encontravam seu gado sem sangue. Os animais estavam retorcidos em formas antinaturais.
Viajantes que se aventuravam muito fundo na floresta eram encontrados dias depois em pedaços, se fossem encontrados. O clero local estava sobrecarregado. O que quer que estivesse lá embaixo não podia ser detido pela igreja nem por exército algum. Era uma guerra espiritual, mas os padres sabiam que precisavam de mais do que orações e água benta. Eles precisavam de orientações para identificar, enfrentar e vencer essas forças das trevas. Poucos quilômetros dali, o monge Hermann, o recluso, havia criado a arma exata que eles precisavam. O Codex de Hermann mudou o rumo da guerra. Por 40 anos, o mal foi contido, vilarejos foram reassentados, viajantes chegavam ao seu destino em segurança. Criaturas ainda surgiam do abismo à noite, mas agora enfrentavam resistência organizada. Mas a guerra estava cobrando o seu preço. Os monges estavam exaustos e ficando sem recursos. Para cada demônio que baniam, 2 tomavam seu lugar. Mesmo com o manual de Hermann, eles acabariam perdendo. No final do século XIII, o duque Otikar II investigou o buraco e, assim como dizia a lenda, ele não tinha fundo. O duque precisava saber o que havia lá dentro. A masmorra do castelo estava vazia e os prisioneiros podiam escolher morrer torturados ou entrar no buraco e relatar o que vissem. Os guardas desceram o primeiro prisioneiro, ouviram gritos e sentiram a corda estremecer até parar. Ao puxá-lo de volta, seu cabelo estava totalmente branco. Ele envelheceu 50 anos em minutos e estava balbuciando sobre sapos do tamanho de homens, sombras com olhos e uma entidade gigantesca olhando de baixo para cima. O duque Ottokar tentou novamente com outro prisioneiro. Mesmo resultado, envelhecimento rápido e insanidade total. Cada experimento revelava mais horrores. Isso era mais do que um poço, era um portal, uma fonte de mal que traria demônios ao mundo até o fim dos tempos. O duque decidiu que, se a igreja não pudesse fechar o portal com orações, ele o fecharia com pedra. Blocos maciços de calcário foram extraídos e levados ao local. Os monges abençoaram cada pedra, consagraram a argamassa, rezaram sobre cada viga de madeira. Peça por peça, uma fortaleza surgiu sobre o poço selado e, por fim, uma capela dedicada ao São Miguel Guerreiro foi erguida sobre as lajes. Sim, Matt. Se você tiver uma boca do inferno vazando demônios no seu porão, construa uma igreja em cima. Só chamar a administração do imóvel. Era um símbolo da fé vencendo o mal. É um cozinheiro divino, humano, uma tampinha sagrada e uma bebida de peixe do inferno. Vamos chamar as coisas pelo nome. Após a última pedra ser colocada, o portal do inferno em Castelo Houska foi selado e ficou assim por 700 anos. Novas forças sombrias surgiram. Não para conter o mal, mas para canalizá-lo para seus próprios fins. Foi em 1940 quando os nazistas tomaram o Castelo Houska e começaram a cavar. Maio de 1940, no norte da Boêmia. O oficial da SS, Klaus Mendel, observava o Castelo Houska com binóculos na beira da floresta. Pedra cinza, sem valor estratégico, sem rotas de transporte, sem recursos, inútil. As ordens de Himmler eram claras: assegurar o castelo, escavar o piso da capela e não revelar o motivo a ninguém. Mendel leu os arquivos. Textos medievais sobre poços sem fundo, experimentos com prisioneiros da década de 1270 e artefatos antigos, manuscritos místicos. Superstições sem sentido. Mas ele não falaria isso a Himmler. Himmler, e mais importante, o Führer, acreditavam no ocultismo, pensando que essas coisas tinham poder de verdade, e que esse poder podia ser controlado e usado como arma. O comboio da SS chegou com 40 homens e equipamentos, radar, instrumentos médicos e prisioneiros, muitos prisioneiros. O chão da capela era de lajes de calcário, cada uma com mais de 1 tonelada. Orações entalhadas na pedra em latim serviam para prender e selar o poço. Os marteletes não se importavam com orações. Depois de 7 dias, eles finalmente romperam o chão. O poço fez jus à sua reputação. Era profundo e escuro. Não apenas não tinha fundo, como o buraco parecia engolir todo o som ao seu redor. O primeiro prisioneiro, um professor de matemática de Praga, 43 anos, tremia ao ser preso ao arnês. Os guardas o desceram devagar, 15, 30 metros. Aos 60, começaram os gritos e ele foi puxado de volta rapidamente. Seu cabelo preto ficou branco,
Parecia ter 80 anos e estava maníaco, rindo e falando sem sentido. Quando o sedativo fez efeito, ele sussurrou: "Eles estão esperando tantos dentes." Morreu naquela noite de insuficiência cardíaca. Em 3 semanas desceram mais 11 prisioneiros. Um descreveu centenas de criaturas parecidas com sapos, do tamanho de homens, subindo pelas paredes do buraco. Outro falava uma língua desconhecida. Um prisioneiro arrancou os próprios olhos, dizendo que ver era pior do que a cegueira. 3 prisioneiros não voltaram. Com o tempo, o castelo mudou. Os animais evitavam a área. A floresta ficou num silêncio mortal. Sem pássaros, sem insetos. À noite, luzes verdes piscavam nas janelas da capela. Os soldados ouviam sons nas paredes, arranhões, sussurros. 3 guardas desertaram. Mendel nem se preocupou em procurá-los. Os homens restantes pararam de dormir de propósito, pois os seus sonhos viraram pesadelos vívidos, mais reais do que a própria realidade. Consumiram litros de café e anfetaminas para se manterem acordados. Mendel, sempre cético, começou a perceber movimentos pelo canto dos olhos. Sentia-se observado e jurava ouvir o vento sussurrando o seu nome. Em janeiro de 1945, chegaram as ordens de Berlim. Com os aliados se aproximando, era para destruir todo o equipamento, pesquisa e documentos. E isso estava bom para Mendel. Render-se era melhor do que passar mais uma noite naquele castelo. Despejaram concreto no buraco, soldaram uma placa de titânio por cima e acrescentaram fechaduras de aço. Minas terrestres foram espalhadas pela propriedade e 80 anos depois ainda permanecem lá. Os donos afirmam que as minas tornam perigoso demais escavar, mas os moradores sabem que isso é só parte da verdade. Nazistas vieram buscar algo no castelo Rouska. Ninguém sabe exatamente o que encontraram, mas garantiram que ninguém mais encontrasse novamente. Um monge criou um manuscrito de 75 quilos, com caligrafia perfeita em 620 páginas. A poucos quilômetros, um duque ergueu uma fortaleza com cercas voltadas para dentro, ambos na Boêmia do século XIII. Mas o que é verdade? Bem, o Codex Gigas, que é apenas latim para livro grande, o Codex é definitivamente real. Ele está na Biblioteca Nacional da Suécia, desde 1648, e hoje você pode ver todas as páginas digitalizadas. Você pode ler os feitiços, estudar os padrões, olhar o desenho de Satanás na página 577. Está tudo lá. Hermann, o recluso, existiu, mas o Codex levou décadas para ser concluído, não uma noite. Na verdade, foram de 20 a 30 anos de trabalho contínuo. Esse é o cronograma realista. A lenda da criação em uma noite surgiu porque a consistência da caligrafia parece impossível. A caligrafia de todos muda com o tempo, mas a do Codex permanece igual. Ela permanece consistente, mas essa consistência prova um trabalho metódico, não um trabalho feito às pressas e em pânico. Um monge trabalhando ao longo de uma única noite de desespero mostraria erros, descuido, queda de qualidade. O Codex não mostra nada disso. Mesmo o espaçamento, pressão e estilo, do início ao fim, e a datação por carbono confirma que o livro levou cerca de 25 anos para ser escrito. Sabemos que Hermann existiu porque assinou o Codex, mas não há registro histórico de um monge com esse nome cometendo crimes contra Deus ou sendo sentenciado a emparedamento. Essa parte da história só apareceu centenas de anos depois que o Codex foi escrito. O retrato do diabo na página 577 é estranho, mas não único. Manuscritos medievais costumavam trazer imagens de Satanás como alertas morais. Ser desenhado em frente à cidade celestial faz parte da iconografia cristã tradicional. Bem contra o mal, céu contra inferno. O mais incomum no livro não é o conceito, mas sim o seu tamanho e detalhamento. Escribas evitavam livros tão grandes por serem muito caros. O Codex foi feito com mais de 160 peles de animais. A tinta era cara, a folha de ouro usada para decorar as páginas era cara. Quando a igreja queimou milhares de livros sobre magia negra e o diabo, não destruíram o Codex, talvez por ser raro e valioso. Monges protegiam obras assim. Há um mistério não resolvido sobre o Codex. Após a sessão de exorcismo, 10 páginas foram cuidadosamente retiradas e ninguém sabe o que continham. Mas a lenda diz que elas contêm instruções para invocar demônios ou o próprio diabo. Quanto ao castelo de Rouska, o poço realmente existe. Cavernas de calcário
são comuns na Boêmia, então deve ser só uma dolina ou caverna profunda, e provavelmente não é sem fundo. Mas não temos certeza. Ninguém a vê há séculos, e fotos na internet são falsas. De início, o design do castelo parece estranho, pois as fortificações são voltadas para dentro. No entanto, Ottokar II usou o castelo como prisão por um tempo. Defesas voltadas para dentro ajudariam os guardas a vigiar os prisioneiros. E a localização também não faz sentido, a menos que seja uma prisão, porque não tem valor estratégico, nem fonte de água ou proximidade de rotas comerciais. Mas se Ottokar construísse uma prisão, escolheria um lugar remoto. Sobre Ottokar, ele realizou experimentos com prisioneiros na década de 1270, conforme documentado. Não sabemos o que encontrou no poço, nem por que o selou. O interesse de Himmler pelo ocultismo é fato. Ele criou a maior coleção de livros sobre bruxaria, o sobrenatural e práticas ocultas da história, com mais de 13.000 manuscritos. Alguns acreditam que Himmler escondeu a sua coleção em Hauska para protegê-la dos bombardeios aliados. Há quem diga que a SS estava lá por rituais de magia negra ou experimentos nos moradores, para criar uma raça superior. Sem documentação, porém, tudo são rumores. Não há provas de que Himmler leu o Codex Gigas. Ele provavelmente sabia do livro, mas a Biblioteca Nacional da Suécia não registra nazistas pedindo acesso. Mas a ocupação do castelo, a destruição dos registros e até mesmo a colocação de minas terrestres ao redor da propriedade, tudo isso é verdade. O castelo de Hauska foi aberto para turistas em 1999. É possível fazer visitas guiadas, caminhar pela capela, ver os afrescos e ficar sobre o poço selado. Muitas pessoas relataram aparições estranhas no castelo. Se você for corajoso, pode conferir por si mesmo. Então, como explicamos o Codex, por que criar um livro tão estranho e sombrio? Bem, as pessoas medievais viviam em constante medo. Peste, guerra, fome. Quando não conseguiam explicar o sofrimento, davam um nome a ele: demônios, monstros, o mal rastejando do chão. Provavelmente é por isso que o Codex sobreviveu e se tornou tão famoso. Se existisse um manual para combater o mal, então o mal poderia ser combatido, e se o mal pudesse ser combatido, ele poderia ser derrotado. E o Codex explica como fazer isso. Então o Codex não trata de fazer um pacto com o diabo, mas sim de enfrentá-lo. O Codex é sobre esperança. Hermann passou 30 anos criando um manuscrito que trazia esperança diante de terrores desconhecidos. Se demônios eram reais ou não, não importava. O medo era real. Hermann não precisou de ajuda sobrenatural para criar algo extraordinário. Ele tinha algo mais poderoso: a fé. O Codex e o Castelo de Hauska existem. Ambos estão envoltos em lendas, mas, mais importante ainda, ambos são testemunhos da coragem e determinação humanas diante do mal. Ambos foram criados para proteger inocentes, punir culpados e dar esperança às pessoas. Isso não é lenda, é história. Uma história que vale lembrar. Obrigado por passar esse tempo comigo. Sou a AJ e este é o Hecklefish. Este foi o The Why Files. Se divertiu ou aprendeu alguma coisa? Eu agradeceria muito se puder curtir, se inscrever, compartilhar, comentar essas coisas. Acho que isso realmente ajuda. Como a maioria dos temas que abordamos no canal, o de hoje foi recomendado por vocês, por muitos de vocês. Então, se tiver uma história que gostaria de ver ou uma análise mais aprofundada sobre ela, acesse thewhyfiles.com/tips. Envie um e-mail, entre no Discord ou mande mensagem. Seja qual for a forma de entrar em contato, estamos sempre abertos a novas ideias. Lembre-se, The Why Files também é um podcast. 2 vezes por semana eu posto análises aprofundadas das histórias que cobrimos no canal, e também publico episódios que não seriam permitidos no canal, e você vai ver esses marcados como sem censura. O podcast se chama, é bem criativo, The Why Files Operation Podcast, e está disponível em todas as plataformas de podcast. E se você estiver ouvindo em alguma plataforma de áudio, faz um favor para mim e segue lá. Seja quais forem esses botões, eles ajudam muito. Se você precisa de mais The Why Files, talvez precise de um exorcista. Não, você pode entrar no nosso Discord, tem milhares de pessoas lá, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Eles curtem as mesmas coisas estranhas das quais a gente fala aqui. É uma ótima comunidade, é realmente acolhedora, é muito divertida e é grátis para participar. E falando em 24 horas por dia, não deixe de conferir nossa transmissão 24 horas por dia, 7 dias por semana, no The Y-Files Backstage, o link está aí embaixo. Lá, exibimos episódios em sequência, incluindo conteúdos divertidos que não cabiam aqui. Na verdade, o chat ao vivo é ainda mais divertido do que os vídeos. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores, que tornaram este canal possível e fizeram cada episódio acontecer. Eu não conseguiria manter o The Y-Files sem os nossos membros do Patreon, não conseguiria fazer nada disso sem vocês. E se você quiser apoiar o canal, nos ajudar a continuar e fazer parte desta comunidade incrível, torne-se um membro no Patreon. Por apenas $3 por mês, você tem acesso a benefícios como vídeos antecipados sem comerciais, produtos exclusivos disponíveis apenas para membros, além de 2 transmissões ao vivo privadas, toda semana só para você. E essas transmissões são muito divertidas. Toda a equipe do The Y-Files participa da transmissão, então você pode conhecer Dino, Victoria, Hybrid, Mary Jane, o AC aparece às vezes, todo mundo e eu também estou lá. E também, você pode ligar sua webcam, subir ao palco, fazer uma pergunta, contar uma piada, sugerir um tema. Se quiser saber mais, você pode perguntar o que quiser sobre o que aprendi durante a pesquisa. Esse é o maior benefício e uma ótima forma de conhecer a gente como pessoas. Enfim, é isso por hoje. Até a próxima. Se cuide, seja gentil e saiba que você é valorizado. I played Polybius and Area 51. A secret code inside the Bible said I would. I love my UFOs and paranormal fun, as well as music, so I'm singing like I should. But then another conspiracy theory becomes the truth, my friends, and it never ends. No, it never ends. I feel the crackhead and got stuck inside Mel's home with MK Ultra. I'll be only too aware. Did Stanley Kubrick fake the moon landing alone on a film set, or were the shadow people there? The Roswell alien just spoke the smiling man, I'm told, and his name was Cold. I can't believe I'm dancing with the bitches, and the bitch on Thursday nights with AJ2, and the Wi-Fi's everybody off to the night. All I ever wanted was to just hear the truth, so the Wi-Fi's everybody off to the night. The Mothman sightings and the solar storm still come to Agatha, the secret city underground. Mysterious number stations, planets circle to Project Stargate, and what the Dark Watchers found. In a simulation, don't you worry though. The Black Knight satellite told me so. I can't believe I'm dancing with the bitches, and the bitch on Thursday nights with AJ2, and the Wi-Fi's on the beat off to the night. All I ever wanted was to just hear the truth, so the Wi-Fi's on the beat off to the night. And the bitch on Thursday nights with AJ2, and the Wi-Fi's on the beat off to the night.
'cause she is a camel, and camels love to dance.